igreja? Amém. Louvado seja Deus, né? Por esse dia, por esse tempo, né? Que temos sido tão alimentados pela palavra, pela presença, por milagres, né? Podemos testemunhar daquilo que o Senhor tem ordenado na nossa vida. E o tema da palavra hoje é da água ao vinho. Vai ter transformação, né? Amém. Da água ao vinho. E o texto que nós vamos ler está em João, no capítulo 2, do 1 ao 11, que diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 alumes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou-se a sua glória, e seus discípulos creram nele. Amém. É um texto bem conhecido, mas sabemos que o Senhor sempre tem algo novo para nós, à medida que nós lemos a palavra, à medida que nós recebemos uma ministração. E essa ministração, ela veio ao meu coração há 2 semanas atrás, na nossa reunião de intercessão, quando uma das intercessoras teve um sonho com vários vasos. Os intercessores aqui vão lembrar. E esses vasos estavam ali dispostos numa calçada, e eles estavam vazios, não estavam quebrados. Então, na curiosidade, ela queria saber para que serviam aqueles vasos. E a gente sempre reflete sobre os sonhos. E naquele momento veio essa palavra no meu coração, da transformação, da água ao vinho. Recebemos essa palavra esse ano, que nós passaremos por transformação. Tudo vai mudar. Foi essa a direção do Senhor para as nossas vidas. E temos essa certeza que vai acontecer, amém? Então curva sua cabeça por um momento, entregue ao Senhor a sua vida, desarme agora o seu coração. Peça para o Senhor falar com você, peça para o Senhor tirar tudo aquilo que não pertence a Ele, que você realmente deseja viver essa transformação na sua vida. Aleluia, Pai. Eu quero te louvar, Senhor, quero te bendizer, te agradecer porque de uma maneira tão linda, tão perfeita, tão maravilhosa. O Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem nos direcionado através da Tua palavra. E hoje eu estou aqui, Senhor, não para falar de mim mesmo, mas para falar daquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou na minha vida. E eu te peço, Espírito Santo, vai de encontro agora à vida de cada um que nesse momento se dispõe a ouvir a Tua palavra, que essa palavra possa produzir os frutos que assim o Senhor deseja. Aqueles, Pai, que não estão presentes aqui nesse momento, mas que ouvirão essa palavra daqui a algum tempo, possam receber da mesma forma, porque é o Espírito que opera em todos. Em nome de Jesus eu te louvo, Senhor, e te peço, me capacita nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Esse milagre, né, foi o primeiro milagre realizado por Jesus, assim que ele passou pelo batismo. Ali, João Batista já sabia que estava chegando o momento dele conhecer aquele o qual as escrituras todas o levavam para aquele momento. E ali Jesus tinha passado pelo batismo e ele começou a separar os seus discípulos, os 12 que andariam com ele. E é bem interessante, eu te aconselho você ler o capítulo 1 de João,
antes, né, desse capítulo 2. E assim, cada vez que a gente lê, sempre vem algo novo. Ontem, o que ficou no meu coração foi Natanael, né? Porque de uma forma linda, Jesus chamou cada um deles. Para cada um ali tinha uma maneira de Jesus se aproximar. E de Natanael ele chegou e ele falou, Jesus falou para ele, eu já sabia que você estaria aqui. Como assim, Senhor? Jesus falou para ele, eu te vi ali sentado debaixo da árvore. Então, com certeza, aqueles discípulos, eles estavam ali desejosos que as escrituras se cumprissem. Eles aguardavam por aquele momento, eles aguardavam pelo Messias. E eu até anotei aqui o versículo 51 do versículo 1 que diz: na verdade vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Naquele momento, Jesus ali estava se revelando aos seus discípulos, que a partir dali tudo mudaria. A partir daquele momento em que eles começaram a andar com Jesus, a vida deles seria transformada. E o primeiro milagre foi esse, que o texto nos diz. Que Jesus foi convidado para um casamento juntamente com Maria. O texto não diz se eram parentes, se eram amigos, mas diz que todos eles foram convidados para aquele casamento. E nas tradições judaicas lá, o casamento duraria, digamos, uma semana. Vai que no terceiro dia acabou o vinho. E Maria, com certeza, ela sabia que Jesus podia fazer alguma coisa. E quando ela se aproximou de Jesus, parece meio que Jesus falou de uma maneira assim, né, chegando a minha hora, o que eu tenho a ouvir? Se acabou o vinho, né? Mas ali Maria falou para aqueles serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Porque com certeza a comunhão que ela tinha com Deus, ela sabia que o momento ia chegar e o momento era aquele. Aquela família, ela pôde viver uma grande transformação. Porque se acabou o vinho, o que chegaria sobre aquela família? A vergonha. Como pode uma família realizar um casamento, convidar tanta gente e não encontrar um vinho suficiente? E quando Maria falou, fazei tudo o que ele vos disser. Jesus olhou e falou, o que temos agora? 6 talhas. Jesus falou, encham de água. E a partir daquele momento, começou a transformação da história daquele casamento. E para que o milagre acontecesse, era necessário obedecer 2 comandos. O primeiro, que Jesus falou, enchei as talhas de água. Qual foi o segundo comando? Levai ao mestre-sala. E se a gente pensar e entender qual foi o processo, né? Jesus falou, enche de água. Estava ali aquelas talhas, os vasos, né? E está cheio de água. E ele falou imediatamente, leva agora ao mestre-sala. Quando será que o milagre aconteceu? Foi no momento que a água chegou dentro daquelas talhas? Ou será que foi no momento que eles estavam levando ao mestre-sala? Mas em um momento, aquele milagre aconteceu. Né? Se a gente começar a questionar, e para que esse milagre acontecesse de verdade, aqueles serventes precisaram obedecer àquela palavra. Nós temos recebido essa palavra de transformação, que esse ano tudo vai mudar. A nossa história vai mudar. A igreja do Senhor vai receber algo novo, algo diferenciado, algo melhor, né? E você já coloca as suas expectativas do que vai acontecer. Então a gente começa a preparar a nossa vida, né? E é interessante porque a palavra vem vindo toda semana, no domingo, na quarta-feira, vai se completando e vai vindo para nós de uma maneira, e nós assim somos privilegiados, porque de uma maneira tão assim tremenda, Deus tem separado o melhor dele para nós. Eu me sinto assim, acredito que cada um de nós que temos estado nessa igreja, temos preparado o nosso coração para receber essa palavra, nós temos vivido isso. E quando essa mudança acontece, nós somos esses vasos
E o Espírito Santo de Deus é a água. E a água que é representada é a palavra que tem saído do altar do Senhor, que entra em nossos corações e a partir desse momento uma transformação acontece. A água, na sua forma pura, né, potável, ela é incolor, insípida e inodora. Você consegue beber uma água com cheiro ruim? De forma alguma. Uma água com uma cor estranha? De jeito nenhum. Mas você bebe aquela água, né, quando você enche aquele copo daquela água cristalina, né? E ali, quando os serventes foram buscar aquelas talhas, diz que cabiam numa média de 600 litros, talvez um pouco mais, um pouco menos, né? Os pastores estão aqui. E pensa, 6 talhas, era bastante vinho, né? E como será que aqueles serventes que colocaram água, como que eles ali ficavam naquele momento? Nossa, vai ser bem curioso agora servir água. Se fosse pelo menos um suco de uva, né? Porque o vinho, para ele ser um bom vinho, ele fica ali naqueles barris durante muito tempo fermentando. Mas ali Jesus pediu para ele encher de água e já leva. Não deu tempo de fermentar, né? Diz que o texto, que aquelas talhas estavam vazias, não tinha nada lá dentro. Foi a água que foi transformada. E quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós deixamos de ser insípidos e passamos a ter sabor. Nós deixamos de ser inodoro e passamos a exalar o bom perfume de Cristo. Deixamos de ser incolor e passamos a ter o quê? A cor carmesim. O sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário por cada um de nós. Quando o diabo ele olha para nós, ele nos vê ali vermelhinho. O sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Quando nós estávamos no mundo, nós éramos assim, incolor, insípido, inodoros. Chegamos na igreja e Deus, de uma maneira tão maravilhosa, vem nos transformando dia após dia. E quanto mais nós desejamos, mais nós somos cheios desse Espírito Santo. Quando nós permitimos que o Espírito de Deus transforme nossas vidas, então tudo muda. Tudo muda. Essa palavra não veio em vão para a igreja. Tudo vai mudar. E é a partir desse momento que nós desejamos e nos colocamos diante do Senhor, eis-me aqui. Eu quero que essa mudança, que essa transformação aconteça na minha vida. É ano de transformação, é ano de mudança. E eu desejo viver o cumprimento dessa palavra. Eu sei que ela não volta vazia. Então, todas as vezes que nós nos expomos aí à casa do Senhor e receber essa palavra, desejamos essa transformação, o Espírito Santo de Deus nos ministrando diretamente, então essa mudança começa a acontecer. Nós passamos da água para o vinho, deixamos de lado as coisas do mundo e passamos a ter a essência de Deus em nossas vidas. Pode ter essa certeza. Que o mundo não te vê, as pessoas não te vê como qualquer um, ela te vê como servo de Deus, aquele que está indo a uma igreja, aquele que está recebendo uma palavra. E quando nós convidamos as pessoas, elas só falam, ora por mim, né? Ora por mim. E nós, quando mais nós nos adentramos nessa presença, mais nós desejamos esse novo de Deus nas nossas vidas. A partir daquele momento em que aquele milagre aconteceu, vamos pensar como que é as conversas quando as famílias e os amigos se reúnem. Nossa, fala de futebol, fala do vizinho, fala da mulher que ganhou o bebê, fala do filho que tá... É tanto assunto. E ali, imagina, 5 dias, todo aquele povo reunido, tem hora que até a conversa acaba, né? Porque não tem mais o que falar. Principalmente mulher, né? Mulher não fala nada quando tá junto. Não dá risada, não fala alto. E a partir daquele momento em que aquele milagre aconteceu, a história daquela família mudou. Então as conversas também mudaram. O que todo mundo começou a perguntar? Quem é aquele? Porque quando o mestre Sala, ele experimentou daquele vinho, ele fala, não, vem aqui, noivo. Peraí, olha só.
Geralmente todo mundo serve um vinho mais suave. E quando todo mundo já tá, então, sabe? Mas você guardou o bom vinho, você deixou o melhor para a última hora. Então todo mundo que experimentava daquele vinho começava a ver a diferença. E aí todo mundo começou a mudar ali os assuntos. E começaram a olhar para Jesus. Quem é esse que tem esse poder para transformar? E nós temos isso no nosso coração, que é o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a entender e a enxergar essa mudança e essa transformação. Então, quanto mais nós desejarmos, quanto mais nós adentrarmos na presença de Deus, muito mais Ele tem para as nossas vidas. E sempre que eu reflito nessas palavras, eu encho meu coração de alegria, porque eu já falei isso algumas vezes e repito, Deus sempre falou comigo em sonhos. Sempre, minha vida toda, Deus me direcionou através dos sonhos. Então, quando eu cheguei nessa igreja e comecei a participar das reuniões de intercessão, eu vi esse diferencial e eu falei, amém, Senhor. Porque o Senhor me levou a um lugar onde eu me sinto bem, onde eu sei que eu posso contar o sonho que o Senhor me deu, eu sei que alguém vai ter o dom da interpretação, nós vamos orar e essa palavra vai se cumprir. Então, é engraçado, porque uma pessoa chegou para mim no começo, quando eu fui para a igreja, e falou, nossa, você está onde agora, né? Eu falei, estou lá na comunidade arte, da pastora Tânia. Eu falei, é. Ela falou assim, ai, a igreja do sonho. Eu falei, glória a Deus. Porque hoje eu faço parte desse sonho. Né? A igreja do sonho, tudo é sonho. Louvado seja Deus, né? Porque de uma maneira tão linda, Deus tem se importado conosco, tem nos dado sonhos, tem nos direcionado, né? Pensa quantas pessoas gostariam de receber uma palavra de transformação. E nós estamos aí, né? Não foi escrito em papel, foi escrito pelo anjo. Tudo vai mudar. E a partir do momento que eu creio, que eu acredito nessa transformação, ela começa a acontecer na minha vida. Hebreus 11:6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. O verdadeiro milagre de Deus em nossas vidas sempre resulta na glória de Deus e no fortalecimento da nossa fé. E foi essas as duas últimas palavras que nós recebemos, né? De fé, de mudança, de transformação. E é claro que para isso existem lá os conselhos que nós temos recebido através daqueles que têm ministrado a palavra, né? E Maria, para aqueles serventes, ela deu um conselho, olha, só faz o que ele disser. Essa foi a diferença. E aqueles homens obedeceram debaixo daquela palavra. Se nós desarmamos o nosso coração, quando nós abrimos mão das coisas, né, que machucou, que doeu, quando nós deixamos isso para trás, e quando nós desejamos o novo do Senhor, então tudo muda, tudo se transforma. Nós recebemos a alegria, né? Porque o vinho representa a alegria. Salmo 104:15 diz, o vinho que alegra o coração, o azeite que dá brilho ao rosto e o pão que sustenta os fracos. O que é isso? É o Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus que nos sustenta. É o Espírito Santo de Deus que nos enche dessa alegria de sermos aqueles a quem Deus escolheu para falar, né? É o azeite, a representação do Espírito Santo. A água, a representação da palavra do Espírito de Deus, que entra nos nossos corações e traz essa transformação. Quem faz isso? A palavra de Deus diz que o vinho representa essa alegria. E a igreja, né, olhando assim no geral, não só a nossa igreja, mas tantas outras pessoas que vão em outras igrejas, são como aqueles vasos do sonho, que estavam ali na calçada, parados, vazios. E muitas pessoas estão dentro da igreja vazios. Por quê?
porque não permite que o Espírito Santo de Deus fale. Porque se nós estamos aqui recebendo essa palavra, primeiro o Espírito Santo me instruiu. E segundo, o Espírito Santo trouxe você até aqui, ou vai até aquele que vai ouvir essa ministração depois. Porque tem essa preparação. E essa palavra, ela vai fazer acontecer um milagre somente quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus nos ensine, nos oriente, né? Nos dê o discernimento, nos dê entendimento de todas as coisas. Porque da mesma forma que eu estou falando aqui, aí no seu coração, aonde você está, o Espírito Santo de Deus está trabalhando também, está falando com você. Então é tudo um complemento, né? Que vai acontecer essa transformação. Então nós vemos, né, como eu estava falando, muitos dentro da igreja estão carregando peso, mágoa, rancor, não conseguem deixar o passado para trás. E eu vou falar para você, até hoje, aqui, quarta, 5 dias atrás, eu tinha muita coisa do passado, ainda dentro de mim, tinha um passado de algo que aconteceu comigo. Eu ficava alimentando aquela dor dentro de mim. E aí, de repente, aconteceu algo diferente e me fez entender que eu não preciso mais do passado. Eu só preciso do novo, de Deus. Só preciso mesmo estar com o meu coração preparado para receber essa palavra de transformação, de mudança. Quando eu deixo que o Espírito Santo de Deus entre na minha vida, Ele vai curando as minhas dores. Ele vai transformando a minha vida de dentro para fora. Então é hora de deixar as coisas passadas. Muitas pessoas hoje, elas podem estar na igreja e tem um chamado, né? Quando eu entrei na igreja, é tão engraçada a maneira que Deus fala comigo, né? Porque quando eu cheguei, pastor Gil, quem quer voltar para a igreja, quem quer se renovar para começar a seu ministério, ouve a palavra do pastor Gil. Porque o que Deus falou comigo através da vida dele, chegou uma hora que eu falava assim, eu não quero ir para a igreja no dia que o pastor Gil tiver. Então eu começava a fazer conta, né? O pastor Gil, o pastor Atânia, aí eu falei, hoje não, pastor Gil. Chegava lá, pastor Gil, o que vinha? Eu falava, Jesus. Mas como Deus me curou, transformou através das palavras. E para que essa mudança acontecesse, eu precisei ter um posicionamento, né? Porque o pastor Gil era o canal que Deus estava falando. Era o canal que Deus estava usando para falar o meu coração, estava curando. Eu falei, tá bom, Senhor, eu vou ficar nessa igreja, mas eu vou ficar sentadinha, não vou fazer nada. E eu lembro que eu comecei a participar das reuniões de intercessão. E, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho pressão alta há mais de 20 anos. Então, quando o Espírito Santo fala comigo, eu falo, não vou abrir minha boca, o Senhor está falando comigo, não. A minha pressão subia de uma forma. Nossas reuniões eram presenciais. Então, eu queimava. Eu não vou falar, não vou. Eu disse, Senhor, fala. E aí eu entendi que eu precisava falar, porque não era eu. Era o Espírito Santo de Deus. E foi assim, de uma maneira muito especial. Eu falei, não, Senhor, eu vou continuar só na intercessão. E Deus falou, não, você vai abrir a boca, você vai falar aquilo que eu tenho colocado dentro de você. Então, eu louvo a Deus. Às vezes, eu pego assim, a playlist das ministrações que está lá no canal da Arca. Eu fico vendo lá desde o comecinho, né? Na pandemia foi um tempo bem diferenciado que nós íamos lá, né, pastor Júlio? Só quem ia ministrar, o pastor Júlio, mas a palavra estava sendo liberada, estava chegando nas vidas, estava acontecendo essa transformação. Então o Senhor sempre nos leva ao lugar certo, né? Para que nós possamos dar frutos, os frutos do Espírito Santo de Deus. Temos recebido a palavra de Deus de transformação, de mudança para um novo tempo. E tudo que nós necessitamos fazer é tão somente obedecer. E o que esse vinho representa? Esse vinho novo. Novos pensamentos, novas atitudes, novos frutos. Os frutos do Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios 5,17 diz, e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. E mais eu posso falar para você. Nós temos livre acesso à presença de Deus. Para que o Espírito Santo fale conosco.
Nós precisamos tão somente ter esse posicionamento. É orar, jejuar, refletir na palavra, é se abrir para a novidade, para aquilo que o Senhor tem trazido sobre as nossas vidas. Hebreus 10, de 19 a 21 diz: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então não há mais impedimentos. Nada pode impedir essa mudança e essa transformação, porque nós temos esse livre acesso conquistado por Jesus Cristo e entregue a nós através do seu Espírito. Então o vinho novo, ele veio ali naquele momento, naquele casamento, e transformou a possível vergonha que aquela família poderia viver na honra de entregar o melhor. Então, se Deus está dizendo que tudo vai mudar, creia somente e se posicione, obedeça a palavra que tem sido liberada, porque não são aqueles que ministram que trazem, é o Espírito Santo de Deus. E se o Senhor está dizendo que tudo vai mudar, vai mudar. E que nós precisamos ter esses posicionamentos de obedecer a palavra, de refletir sobre ela. A ministração do pastor Edivaldo, de quarta-feira, eu acho que eu já ouvi umas 5 vezes. Porque eu quero mais. Quanto mais eu ouço, mais, assim, eu desejo algo novo. Porque de verdade, posso falar para vocês, eu estava numa procrastinação. Eu não estava conseguindo fazer as coisas que eu amo fazer, as coisas que eu gosto de fazer. Eu estava ali, sabe, vazia. Mas quando eu recebi aquela palavra, eu falei, amém, Senhor. Fomos domingo para a igreja. Que palavra o Val trouxe sobre as nossas vidas. Queridos, não tem como a gente olhar para trás. É daqui para frente. É tudo novo. É a transformação. É o melhor do Senhor que Ele tem para as nossas vidas. E o que nós precisamos é isso. Ser transformados. Da água para vinho. Amém? Amém? Então, quando as pessoas olharem para nós, vai falar, aquele ali foi transformado. Da água para o vinho. Além, curva sua cabeça para o momento. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa palavra, Senhor. O Senhor liberou sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Senhor, que nós possamos mesmo dar frutos, Pai, através dessa palavra que foi liberada. Senhor, nós desarmamos o nosso coração para receber esse novo, para receber a Tua presença, Espírito Santo, que transforma todas as coisas. Quando nós, Senhor, permitimos que essa transformação aconteça, então nós temos essa certeza que tudo muda. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, Pai, recebendo essa palavra, porque nós desejamos essa mudança. E sabemos que o Senhor é fiel para cumprir essa palavra nas nossas vidas. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor, de uma maneira muito especial, olhou para cada um de nós, como aqueles vasos que estavam ali vazios naquela calçada, como aquelas talhas que estavam ali vazias naquelas portas daquelas casas. Assim um dia nós estávamos, mas o Senhor nos encontrou. O Senhor enviou sobre nós o Teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo de Deus, nós te amamos. Nós desejamos a Tua presença dia após dia. Nós queremos mais e mais ser alimentados pela Tua presença. Por isso, encontre em nós, em nossos corações, um lugar e venha habitar. E venha estar conosco em todo tempo, em todo momento. E é por isso que nós queremos que essa alegria transborde do nosso coração, de sermos os Teus servos, de estarmos na Tua casa, diante da Tua presença, vivendo o melhor do Senhor. Assim como naquele casamento, que aconteceria essa possível vergonha, o Senhor trouxe honra, que nós também possamos ser transformados para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa palavra.